E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Motor News na sua TV Mais Pará, canal 16.1 na TV aberta, canal 24 na NET, no canal Motor News no YouTube e no canal da TV Mais Pará também no YouTube. Vocês estão vendo aqui atrás o Nissan Leaf, mas não é ele que eu vou mostrar no programa de hoje. O Nissan Leaf está comigo mais uma vez, pela terceira vez eu estou dirigindo esse carro. É a primeira vez que eu estou dirigindo, oportunidade de ficar alguns dias com ele em Belém, e tive a grata surpresa de descobrir que não é tão difícil conseguir fazer a recarga das baterias desse carro 100% elétrico da Nissan. E eu vou dizer uma coisa para vocês, cada vez que eu dirijo esse carro eu gosto mais um pouco dele. Mas voltando ao programa de hoje, como eu disse, não é do Nissan Leaf que eu vou falar hoje, vocês vão conhecer dois sedãs compactos quase médios, né? Eu estou falando do Chevrolet Onix na versão Midnight, que é a versão intermediária com um toque, uma pegada um pouquinho esportiva no visual e que é campeão de vendas, né? O Onix é o sedã compacto mais vendido do mercado brasileiro. E estou falando do novo Honda City, que foi completamente renovado, é uma nova geração que chega ao mercado. Eu vou mostrar para vocês a versão Touring, que é a topo de linha, super equipada, cheia de equipamentos de segurança, de conectividade, enfim, um carro muito bacana. Os dois modelos são concorrentes até certo ponto, porque o Honda City nessa versão é um pouco mais caro do que o Onix Plus, mas se você pegar as versões intermediárias desses dois carros, eles são sim, de fato, concorrentes no mercado. Então, se você se interessa por esse mercado dos sedãs compactos, não perca o programa de hoje. O Nissan Leaf vai ficar para uma próxima, mas logo eu vou mostrar mais detalhes do Leaf para vocês. Mas hoje, como eu disse, sedãs compactos, Chevrolet Onix e Honda City. Não perca, tá? O programa está muito legal e são dois carros que vendem bem, que tem muito interesse comercial do público, tá? São dois campeões de venda. Espero que vocês gostem do programa, curtam a TV Mais Pará nas redes sociais, curtam o canal Motor News no YouTube e fique com o programa de hoje. Na semana que vem a gente volta com mais novidades sobre o mercado automotivo. Vamos lá! E aí pessoal, tudo bem? Sou Paulo Bergamini para o canal Motor News e eu vou mostrar hoje para vocês o novo Honda City, o sedã médio da marca japonesa e que já chega ao mercado agora no Brasil com um desafio imenso. Então vem comigo conhecer o Honda City e saber qual é esse desafio. Se você gostar do vídeo, se você gostar do carro, não esqueça de deixar o like, curtir, seguir o canal, se inscrever para receber as notificações e ajudar o canal a crescer. Vamos lá! Honda City 2023. Vem comigo. Como eu estava falando para vocês, o Honda City chega com um desafio gigantesco, que é ser o único sedã da marca no Brasil. Ele subiu de nível, ele vem mais equipado, ele vem mais tecnológico, ele vem pouquinha coisa maior, mas o desafio principal é substituir as versões básicas do amado Honda Civic. E aí vamos ver se ele vai conseguir esse feito. O carro é todo novo, tá? É realmente uma nova geração, é a terceira geração do Honda City. É um carro que tem uma legião de fãs também pelo país. A gente vê muitos Honda City das gerações anteriores rodando em perfeitas condições de uso. A gente ainda vê muitos Honda City das gerações anteriores rodando em perfeitas condições de uso. Então a marca Honda construiu no Brasil uma imagem de durabilidade, de boa assistência técnica, de carros resistentes, confortáveis, de manutenção barata, e tudo isso a Honda quer manter aqui com a nova geração do City. Ele está mais moderno, mais equipado, agregou tecnologia e vamos conhecer agora os detalhes do City, porque a missão dele não é nada fácil. Aqui na dianteira começam as mudanças, né? Você olha e identifica logo que é um Honda, mas você percebe várias modificações. A Honda colocou aqui essa faixa cromada, que está sendo utilizada em quase todos os modelos da marca, bem larga. Nessa versão, que é a mais completa, ele vem com faróis Full LED, sensores de
estacionamento dianteiro, o farol de neblina ali embaixo, tá? É um design mais limpo, né? Não tem tantos vincos. Na verdade, o único grande vinco que a carroceria tem começa aqui. Esse friso largo cromado, ele faz um bico aqui para frente e o farol começa por baixo dele. Então daqui sai esse vinco que corre toda a lateral do carro e vem encontrar com a lanterna traseira, que também tem um design novo, também em LED, e faz esse U estilizado aqui bem largo, né, dando um toque aí de BMW Série 3, vamos dizer que essa lanterna está um pouco parecida com a da nova geração da BMW Série 3, e ficou legal, ficou bacana. O carro realmente está mais moderno, quanto a isso não há dúvida. Aqui na traseira também um para-choque bem limpo, sem vincos, sem detalhes, só com o elemento refletivo ali nas duas extremidades e os sensores de estacionamento traseiro. Vou aproveitar para abrir aqui o porta-malas. O porta-malas manteve as características do anterior, ele é todo bem revestido, tem o banco traseiro rebatível em 1/3, 2/3. Aqui embaixo o step de uso temporário e um bom espaço aqui para objetos menores. Aqui as alavanquinhas para fazer o rebatimento do banco traseiro. Você puxa aqui, o encosto já cai lá para frente. A capacidade do porta-malas é de 519 litros. Baixou pouquinha coisa em relação à geração anterior, mas continua um porta-malas bem espaçoso e com uma largura muito boa de acesso. Aqui ele não é tão alto, mas também melhorou, mas a largura é muito boa e o acabamento interno, sem muitas reentrâncias, também é muito bom. Tem o carpete revestindo aqui, ou seja, é um carro bem acabado. Aqui tem a câmera de ré. Vamos lá, essa versão topo de linha, ela vem com as rodas de liga leve, aro 16, que cabia tranquilamente uma roda aro 17 nesse carro, para encher mais a lateral dele, mas a Honda é muito conservadora nisso. Então tá aqui as rodas 16, metade diamantada, metade pintada de preto, os pneus na medida 185, 55 e 16, uma medida bem tradicional também, não é um pneu muito largo. A Honda falou muito que o novo City está mais esportivo, né? Eu não sei se é bem essa a proposta do carro. Ele está mais moderno, está mais elegante, mas continua sendo um sedã um pouco mais tradicional, vamos dizer assim. Os concorrentes principais do City são o Volkswagen Virtus, o Onix Plus nas versões mais caras, o Nissan Versa, sem dúvida, e assim, a tarefa do City não é fácil, embora, como eu disse, a Honda tem uma imagem de mercado talvez superior a desses concorrentes, né? Vamos lá, deixa eu mostrar um pouquinho o carro por dentro. Bom, aqui já deu para você perceber a partida sem chave, o espelho rebatível automaticamente. Essa versão veio com acabamento claro, o que é muito bonito de se ver, mas muito difícil de se manter limpo também, né? Você sentar todo dia com uma calça jeans, se for uma calça jeans nova, ela já vai começar a deixar o banco azulado, não tem jeito. O acabamento, sem dúvida, tem muita qualidade. Você percebe as costuras cuidadosas, o material de primeira. É um couro sintético, mas bem macio. O painel é mais horizontal que esses concorrentes todos que eu falei. Isso é uma característica que a Honda já aplicava no City, foi realçada nessa geração do carro. Você tem aqui do lado os comandos de controle de altura do foco do farol, ativar ou desativar o sensor de estacionamento, controle do alarme perimétrico, controle de tração que você pode eventualmente desligar. Tem vários outros controles no volante, central multimídia, isso eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, quando estiver apresentando o restante do interior. O banco tem controle de regulagem de altura, regulagem de inclinação e a longitudinal, né? Aqui a alavanquinha tradicional que você abre o porta-malas. Ali na frente você tem outra alavanquinha que você abre o tanque, a portinha do tanque de combustível e o capô do motor. Então a Honda nesse ponto foi tradicional. Ao invés dos botões elétricos, ela preferiu as alavancas manuais com cabo de aço por dentro. Vamos ver aqui na traseira, que quem gosta de sedã, isso aqui é um item fundamental para o carro.
E o carro está bem espaçoso aqui na traseira, está bem interessante. O nível de acabamento se repete, né? O banco muito bem acolchoado, muito bem costurado, couro de primeira, detalhes em couro aqui na lateral das portas também, saída de ar-condicionado. Aqui você tem uma tomada de 12 volts, não tem nenhuma entrada USB aqui atrás, infelizmente. Porta revista, porta objeto aqui atrás dos bancos, então é um espaço muito legal. O banco da frente está regulado para minha posição de dirigir e eu entro aqui na traseira sem nenhuma dificuldade, sem nenhum aperto. Mas aqui tem um detalhe: o encosto de cabeça agora é fixo, os 3 encostos são fixos, não tem mais regulagem, ele é costurado no banco. Então, dependendo da estatura de quem sentar aqui, talvez isso aqui fique um pouquinho incômodo, pegando meio no pescoço, você não tem como regular. Tá aqui os 3 cintos de 3 pontos, aqui você tem um apoia-braço com porta-copos, mas não tem a passagem para o porta-malas aqui, a ancoragem para as cadeirinhas de bebê. Enfim, dentro da proposta do sedã, o City, quem optar pelo City vai estar bem servido de espaço interno. Aqui o restante da fixação das cadeirinhas, né, fica aqui nesse tampão na traseira. Antena tipo tubarão, barbatana de tubarão. O tradicional bom acabamento e atenção ao detalhe, aos detalhes que a Honda sempre teve, borracha dupla, tanto na porta quanto na guarnição. Então isso ajuda no isolamento acústico, no isolamento de água, de poeira. E a Honda colocou também no City essa função de quando você se afasta do carro, ele faz o travamento. Você percebeu? Eu me afastei um pouco do carro e ele já travou as portas. Claro que isso você pode programar para acontecer ou não lá na central multimídia. Aí já na aproximação eu tenho que tocar para abrir. Mecanicamente a Honda não ousou muito, tá? Todo mundo esperava que ela trouxesse para o Brasil a linha de motores turbo que ela já oferece no Japão, na Europa, mas ela preferiu se manter um pouco mais tradicional na linha City. O novo City vem equipado com motor 1.5, é um motor totalmente novo, não é uma evolução do motor anterior, segundo a Honda. É um motor 1.5 aspirado, normal, que desenvolve 126 cavalos de potência e 15,5 kg de torque. Então são números bons, mas que quando você compara com os motores turbo, por exemplo, do Onix e do Virtus, ele perde bastante, principalmente em torque. E ele é associado ao câmbio CVT, que eu particularmente não gosto, mas sem dúvida é uma boa solução no que se refere a consumo de combustível. Ele deixa o carro um pouco mais lento, um pouco mais amarrado, você tem que se acostumar a usar o câmbio CVT. A condução dele é um pouquinho diferente, mas é a solução que a Honda considera ideal para esse carro. É um CVT com simulação de 7 marchas, então ele busca estar sempre numa rotação adequada de potência e torque. Falando um pouco mais sobre as dimensões do carro, o City cresceu um pouquinho em comprimento, como eu falei, ele tem 4,55 agora de comprimento, são 9 centímetros a mais que a geração anterior. Mas esses 9 centímetros a mais, eles estão principalmente na dianteira e na traseira, não necessariamente no interior do carro, tá? Até porque o entre-eixos se manteve em 2,60 m. Ele é um pouco mais largo também, ele tem 1,75 m, são 4 centímetros a mais de largura. Então isso sim já influencia um pouco no espaço interno. É um carro que pesa 1.170 kg, então ele não é tão pesado. Um detalhe que talvez não agrade muita gente é que o tanque de combustível dele é pequeno, são só 44 litros. E embora ele seja um carro econômico, vai te obrigar a fazer mais paradas no posto de gasolina, tá? Agora vamos rodar um pouquinho no Honda City Touring. Esqueci de falar desde o começo que essa é a versão topo de linha, é a versão Touring, é a mais equipada, para mostrar para vocês um pouco mais do interior do carro e como é que ele roda com esse pacote aí de motor 1.5 aspirado, um novo motor 1.5 aspirado associado ao câmbio CVT de 7 marchas simuladas. Vamos lá. Vamos lá, falar um pouquinho agora do interior
do novo Honda City. Não se esqueça, se você estiver gostando, se você assistiu até aqui, de curtir o vídeo, de dar o like, de acionar o sininho e se inscrever no canal, tá, pessoal? No interior do carro, a Honda foi fiel aos seus princípios, vamos dizer assim. O carro é muito bem acabado, muito bem resolvido, tá tudo no lugar certo, mas não tem muita emoção, tá? Ele não para ele entrar, para pegar os clientes que compravam as versões mais baratas do Honda Civic, vai ser difícil, tá? Porque o Honda Civic você comprava pelo conjunto, mas era um carro que transmitia emoção. E o City é um carro bem mais conservador, né? Mas vamos lá, ele tem muitos atributos. É um carro, no conjunto, no cômputo geral do carro, é um carro muito bom mesmo. Não tem nada no City que você possa chegar e dizer, não, isso aqui tá errado, isso aqui é ruim. Não tem nada. Mas não tem nada que você chegue no City e diga, isso aqui é maravilhoso, isso aqui me encantou. Então é um carro que não provoca grandes emoções, mas de maneira alguma vai te provocar dor de cabeça. Vamos lá, como eu disse agora há pouco, o painel está mais horizontal, a Honda aplicou soluções que ela já tinha na linha, já tradicionais. Então tá aqui o câmbio CVT, o volante nessa versão Touring revestido em couro, tem mudança de marcha aqui atrás do volante, nas borboletas, tem vários comandos aqui, os principais estão aqui de controle de velocidade adaptativo. Ele tem piloto automático adaptativo nessa versão Touring, que é aquele piloto automático que você determina a velocidade, mas ele acompanha o fluxo. Então se o carro da frente acelera, ele acelera, se ele freia, se ele parar, ele para, né? Então isso é legal. Ele tem alerta de ponto cego nos espelhos, ele tem um sistema de som muito bom, de qualidade, com os tweeters aqui em cima na janela, posicionado já na posição. As saídas de ar-condicionado estão aqui na posição alta, tem uma regulagem bem ampla. Nessa versão Touring também, para partida à distância e por botão. Quantidade de porta-objetos é boa, tem uma prateleira, um vão aqui muito legal aqui na parte baixa do painel, tem outro aqui no console, 2 porta-garrafa, aqui junto do freio de mão. Tem um lugar bem legalzinho aqui que encaixa um telefone celular ou uma carteira, olha, bem bacana. Aqui tem um outro compartimento escondido, né, oculto, né, embaixo do apoio de braço. Até o vão aqui do puxador de porta pode virar um pequeno porta-objetos. E aqui na porta o espaço não é tão grande, mas é útil para garrafas e outros objetos. A observação que eu faço desse porta-objetos das portas é que ele é muito estreito. Então, por exemplo, para eu pegar um objeto aqui, e olha que a minha mão não é tão grande, eu tenho dificuldade de conseguir pegar alguma coisa lá embaixo. Por quê? Porque a mão não entra, é bem estreito, né? Então, apesar dele ter um comprimento legal, é difícil você enfiar a mão ali para conseguir pegar o que está dentro. Se ele tivesse 1 centímetro a mais aqui, não ia prejudicar em nada o espaço interno e o acesso seria bem mais facilitado. Teve algumas sacadas legais, né? Por exemplo, esse acabamento acolchoado aqui embaixo, com uma costura no mesmo tom do revestimento do banco, é legal. A mesma coisa aqui na lateral do console. Agora, isso são detalhes presentes na versão Touring, tá? Que é a mais cara. A central multimídia é bem completa. Ele tem aquele sistema que quando você dá o pisca para o lado direito, ele mostra ali embaixo do espelho, tem uma câmera que vai mostrar o tráfego ali embaixo. Então, para você ver se não tem algum carro, apesar de ter o sinalizador de ponto cego, o alerta de ponto cego, ele ainda tem uma câmera que mostra o que está se aproximando aqui pela lateral. E se você já olhou e já viu, você dá um toquezinho aqui no botão do pisca-pisca, da seta, e tira a imagem da câmera. Esse carro tem 6 airbags, né? Em todas as versões agora do City vem com 6 airbags, vem com controle de tração e estabilidade, vem com um pacote legal. Esses detalhes de segurança que eu citei ainda há pouco, piloto automático adaptativo e sensor de mudança de faixa, alerta de ponto cego, eles fazem parte de um pacote chamado Honda Sensing, de sentidos, né? Que é um pacote de segurança muito legal, que inclui também aqui por trás do espelho retrovisor dianteiro
espelho retrovisor interno, ele tem a câmera que está o tempo todo de olho no trânsito, então ele tem alerta de colisão e frenagem autônoma. Então isso está meio que se tornando padrão nas versões mais equipadas. E, por exemplo, o Virtus não tem ainda esses recursos todos. Embora a Volkswagen já tenha colocado esse pacote de tecnologia em outros modelos, o Virtus, que é o concorrente, talvez o principal concorrente do City, não tem. Então aí já é ponto pro City. Ele está mais equipado, tecnologicamente, se falando de segurança, ele está à frente dos seus principais concorrentes. O painel, metade dele é configurável, você seleciona aqui o que você quer que seja exibido, tá? Aqui nesses comandos do volante. Apesar de ser tudo muito bem montado, muito bem acabado, não tem nada acolchoado, é tudo plástico duro aqui, só tem esse detalhezinho acolchoado aqui, mas isso também é padrão nessa faixa de mercado, infelizmente. Aí você vai ter alguns detalhes aqui em black piano, né, com um preto brilhante. Essa versão aqui, como eu falei, é a versão topo de linha, a versão Touring, que hoje está custando em torno de R$125 mil, não é um valor baixo, não é um carro barato. E as novas versões do Honda City vão de 108 mais ou menos até 125 mil. No geral, ele é um carro muito confortável. A Honda manteve um trabalho muito bom de suspensão nesse carro. Pela primeira vez o Honda City vai ter a versão hatch, só que essa versão hatch vem com outra tarefa tão difícil quanto a do sedã, que é substituir o Fit. Então a Honda deu uma enxugada na linha dela do Brasil, tirou de uma vez do mercado o Honda Fit, o Honda WRV, mudou a geração do City e tirou o Civic. Então hoje, nesse momento, dia 5 de fevereiro, a linha Honda no Brasil se resume a City Hatch e City Sedan, porque o WRV, que é o SUV dessa linha, vamos dizer assim, ele também já teve a produção paralisada, porque vai sair uma geração nova no segundo semestre, e o Honda Civic só volta também no segundo semestre importado, né, num outro nível de preço. Mas esse carro aqui, ele é muito confortável, o trabalho de suspensão foi muito bom. Apesar de ser um preço elevado, é um preço competitivo com seus principais concorrentes. No geral, eu diria, é um carro que está aprovado? Sem dúvida nenhuma. Então, um carro que está muito aprovado. É um carro que não tem defeitos, não tem problemas, mas também é um carro que, na minha opinião, para o meu gosto, eu sempre digo isso, que muitas vezes eu expresso, além de apresentar o carro, eu dou a minha opinião para algumas coisas. Então, na minha opinião, para o meu gosto, não é um carro que eu compraria, porque eu gosto de uma outra pegada. É um carro sem defeito nenhum, sem problema nenhum, mas que falta um pouco de emoção. Talvez se ele tivesse, por exemplo, um motor turbo, já daria um outro ânimo pro carro. Ele está longe de ser um carro lento, tá? Mas ele não tem aquela pegada de um desempenho um pouco mais esperto, vamos dizer assim, principalmente por causa do câmbio CVT, que vocês sabem que eu não gosto muito, mas tem seus adeptos. Esse CVT também, como eu disse, foi modernizado, mudou sua calibragem. Ele tem um detalhe interessante. Ele tem a função Sport, a versão S, a função S aqui no final, que ele segura mais as marchas e melhora o desempenho, né? Eu tive a oportunidade já de rodar um trecho com o câmbio na função Sport e muda bastante a condução do carro. O câmbio tem também a tecla Eco aqui para a função de economia, tá? Que aí ele já vai mudar os parâmetros de injeção e de mudança de marcha para visar uma maior economia. Por falar em economia, eu já rodei com esse carro 350 quilômetros mais ou menos. Eu medi na cidade, consegui fazer entre 9,5 e 11 km por litro, o que é um número muito bom. Não são poucos os carros que conseguem fazer isso. E na estrada ficou entre 14 e 14,5 também. Então aí sim entra a verdadeira vantagem do câmbio CVT, né, que é a função de manter uma condução mais suave e economia de combustível. Vamos rodar agora um pouquinho com o carro para vocês perceberem a maciez e o silêncio dele. Faltou dizer que o volante tem regulagem de altura e profundidade, que associado à regulagem de altura e inclinação do banco do motorista, é bem fácil você encontrar uma posição agradável de dirigir. O multimídia tem conexão Apple CarPlay e Android Auto sem fio,
tá? Mas eu gosto de andar com o cabo, que ganha algumas funções. Ele tem duas entradas USB aqui, isso foi uma sacada muito inteligente, onde uma delas é só para você carregar, dar carga no celular, e outra é a que tem a conectividade com a central multimídia. Então permite, por exemplo, se você não quer que fique o telefone conectado, você usa só a da carga da bateria. Se você vai para um lugar ali onde você sabe onde é, não precisa de caminho, de auxiliar de navegação nenhum, você põe só para carregar o celular. Eu achei isso uma sacada muito legal. Vamos lá, a direção elétrica. O carro, como eu disse, é bem macio, é bem confortável. Vamos rodar um pouquinho só para vocês sentirem que o carro faz pouco ruído e ele desliza fácil. Ó, as portas, o travamento automático das portas já entrou. Ó, o carro vai ganhando velocidade e a rotação é aquela estável, né? Isso é bem característico do câmbio CVT. O trabalho de suspensão é muito bom. Eu estou numa rua bem irregular, mas o carro não chacoalha muito. Isso é muito bom para o conforto. É um carro muito tranquilo de se dirigir. Resposta de freio é sempre imediata. É um carro que agrada aos sentidos, desde que você não queira um pouco de emoção. Então, para quem gosta desse padrão mais confortável, talvez seja a melhor opção do mercado. Não tenho nenhuma dúvida disso. Porque ele consegue ser macio, confortável, mantendo os bons dotes de estabilidade que ele tem, silencioso e uma dirigibilidade de um Honda, né? Que já fez fama, uma boa fama no mercado. É isso, então se você gostou do vídeo até aqui, se você gostou do carro, deixa o like, se inscreva no canal, acione o sininho e espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Honda Civic, muito aprovado, tem muito mais qualidades e não tem defeitos. E é isso aí, até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado. Pessoal, tudo bem? Sou Paulo Bergamini para o canal Motor News e hoje vou mostrar para vocês um pouco desse campeão de vendas aqui atrás, campeão absoluto de vendas, Chevrolet Onix na versão Plus, que é o sedã, Midnight, que é uma versão esportivada, vamos dizer assim. É uma versão que tem todos os detalhes do acabamento em preto, como eu vou mostrar daqui a pouco, tem um preço bastante interessante e vamos mostrar então para vocês um pouco dessa versão do modelo campeão de vendas. O Onix Hatch está em primeiro lugar disparado, somando as duas gerações, o Joy e o Onix novo. As duas gerações continuam no mercado, sendo a antiga batizada de Joy e a nova atendendo pelo nome de Onix. Da mesma maneira o sedã, você tem o Joy sedã e você tem o Onix Plus, que é o antigo sedã, Onix sedã. Então vamos mostrar essa versão Midnight com motor 1.0 turbo de 3 cilindros, 116 cavalos. O que essa versão aqui tem de diferente para se tornar interessante no mercado. Então se você gostar do carro, se você gostar do vídeo, não esquece de curtir, dar o ok aí. Estamos aqui nesse sol de 32 graus, mas fazendo esse vídeo para vocês. Tá? Vamos lá, apresentar um pouquinho do Onix Plus Midnight para vocês. Bom, esse é o Onix Plus Midnight, que é uma versão básica, vamos dizer assim, do topo de linha da Premier, com acabamento diferenciado. Quando eu falo em versão básica, você pode pensar num carro despojado, sem muitos acessórios, mas não é nada disso, tá? Ele não deixa de ser uma versão Premier, que é a topo de linha do Onix, da nova geração do Onix. Então ele é bem equipado, tem muitos acessórios, mas ele deixa de ter alguns outros. E o diferencial dessa versão é exatamente esse acabamento todo em preto, sem cromados. Você tem aqui, por exemplo, na grade dianteira, ela toda pintada em preto brilhante, né? A própria logo da Chevrolet, a borboletinha da Chevrolet, a gravatinha, ao invés de ser dourada, ela também está em preto. A pintura dele é na cor preto metálica. Então é um visual muito interessante para quem gosta desse estilo de carro. Eu particularmente gosto e achei muito legal essa combinação de preto com preto.
sem nenhum detalhe cromado. Então você tem aqui na dianteira um grupo óptico completo, né, com faróis canhão duplo, com máscara negra. Ali embaixo você tem o pisca, na parte de baixo você tem o pisca, e lá embaixo o DRL, que é a luz diurna, né, a luz que você liga o carro ele já fica aceso, que é a luz de posição diurna em LED. As rodas, como se trata de uma versão básica do Premier, são rodas de 16 polegadas, também pintadas de preto, né, com pneus 195/55, aro 16. É a mesma roda do Onix LTZ e do Premier básico, mas pintada de preto. Então ele não vem com rodas de 17 polegadas, que são uma opção na versão Premier. O espelho retrovisor também pintado de preto, preto brilhante, né? Não tem aquele friso aqui na soleira das janelas. Aqui na traseira você também tem quase tudo na cor preta, né? A gravatinha da Chevrolet em preto, o nome Onix em preto, mas curiosamente a versão Premier e a plaquinha Turbo cromadas, né? Não sei se por uma economia de escala, mas enfim, ficou estranho esse Premier Turbo cromado aqui. Já que a proposta era ser tudo preto, eu acho que essas duas também deveriam estar na cor preta, mas tudo bem. O que interessa é que o visual do carro, eu achei, na minha opinião, como eu já disse, ficou muito legal. Eu gosto dessa ausência de cromados, como apesar do projeto do Onix ser um projeto chinês, e é uma coisa que a Chevrolet conseguiu se desvencilhar disso, até porque, gente, vamos combinar o seguinte: não adianta mais a gente ter qualquer tipo de preconceito com carro chinês, porque eles estão aí e são a realidade. E o Onix talvez seja a maior prova disso. É um projeto chinês que a Chevrolet trouxe para o Brasil. Ele foi desenvolvido pensado nos mercados emergentes, e o Brasil é um mercado emergente. E é um carro muito bem construído e muito bem projetado. E a área de design da Chevrolet, da General Motors, conseguiu umas sacadas interessantes aqui no visual, que a gente também encontra no Tracker, que são essas linhas esses vincos na carroceria, né? Você tem aqui um vinco nascendo ali no farol dianteiro, que vem pela porta já na descendente. Na porta traseira ele cai e morre. No meio da porta traseira começa uma outra linha que vai encaixar com a lanterna traseira. Então são linhas dinâmicas, né? Não é aquela linha retona de traços retos que talvez envelheça mais demoradamente, mas que deixa o carro um pouco mais pasteurizado, vamos dizer assim, um pouco mais normal. A Chevrolet preferiu adotar linhas mais dinâmicas, né? Contraste de luzes e sombras do côncavo e o convexo. Aqui embaixo você tem uma outra marcação aqui, um outro vinco nas portas, né? Na traseira também, na tampa do porta-malas, você tem várias idas e vindas, não é uma traseira reta. O carro é cheio de curvas e vincos, e isso dá uma certa personalidade. Mais do que comprovado que isso deu certo, são os números muito expressivos de venda, tanto do Onix Hatch quanto do Onix Plus, que são os líderes incontestáveis das suas categorias. Então, voltando a falar aqui da versão Midnight, como ela é uma versão LTZ básica, não tem, por exemplo, aquela antena tipo barbatana de tubarão no teto. Tem a tradicional varinha ali, antena comprida. Mas, no geral, o carro agrada bastante, principalmente também pelo conjunto mecânico, né? Um motor 1.0 turbo de 116 cavalos, associado ao câmbio automático de 6 marchas. A gente vai rodar no carro daqui a pouco, eu vou falar um pouco mais disso, e é uma combinação que deu muito certo também. Vamos abrir aqui o carro. Internamente eu vou mostrar com mais detalhes, mas está ali o painel tradicional do Onix, também com acabamento preto, né? Essa parte frontal aí do painel com a moldura preta, imitando fibra de carbono. Aqui na porta a mesma coisa, repete o mesmo acabamento, plástico preto diferenciado. O espaço traseiro, da mesma maneira que as outras versões do Onix Plus, é muito bom. Você acomoda 2 ocupantes com muito conforto, ou um terceiro ainda com conforto razoável. O espaço para as pernas é bom, o espaço para a cabeça é bom. Então é um carro que está, vamos dizer, até acima da média na sua categoria. Aqui atrás, o porta-malas não é o maior da categoria.
Ele tem, se não me engano, 460 ou 470 litros, mas é um bom espaço. E além do tamanho, é um espaço muito aproveitável, né? Você não tem muitas reentrâncias aqui, você não tem espaços perdidos. E esse modelo veio com esse revestimento de borracha, que é um acessório vendido nas concessionárias Chevrolet, que eu recomendo muito. Porque você pode colocar suas compras de supermercado aí sem medo de sujar ou manchar o carpete. Aqui tem o revestimento de carpete. Mas não tem um lugar para você pegar aqui na tampa do porta-malas. Isso é estranho, você tem que pegar na lata mesmo. Ele tem, essa versão Midnight, ele tem os sensores de estacionamento na traseira, mas não tem na dianteira. Que isso também é um equipamento que a versão Premier mais completa dispõe, mas essa Midnight não tem. Mas estão mantidos aqui, por exemplo, já que isso é um item construtivo, a borracha de vedação das portas na lataria e também na porta, né? Tem uma vedação dupla aqui, garantindo um melhor isolamento tanto de ruído quanto de poeira, de água, de tudo. Então, ele tem a chave presencial, né? Basta você estar com a chave, você pega aqui e abre a porta. E depois que você saiu, você só toca e trava o carro. Ou você pode abrir e fechar pelo comando na chave. Ele tem sensor de luminosidade, tem sensor de chuva para acionamento automático do limpador de para-brisa e do acendimento dos faróis, mas infelizmente ele não tem o sensor de estacionamento dianteiro. Mas é isso. Esse é o Onix Plus na versão Midnight, que é uma versão esportivada do Onix Sedan, e eu gostei muito do carro, gostei muito do visual do carro. Agora vamos andar nele, e se você gostou do vídeo até aqui, assista até o fim, deixe o seu like, siga o canal para você receber as notificações dos vídeos novos que a gente está postando pelo menos a cada 15 dias, tá bom? Vamos lá, vamos rodar agora no Onix Plus Midnight. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Com relação aos itens de segurança, o Onix Midnight também é bastante completo, tá? Ele tem, além dos obrigatórios freios ABS, airbag duplo dianteiro, ele tem 6 airbags, toda a linha Onix vem com 6 airbags, vem com controle de tração e estabilidade, vem com freios ABS, enfim, é um pacote de segurança bem legal, que também o diferencia um pouco em relação a alguns concorrentes. Tá? Então a Chevrolet não descuidou da segurança do modelo. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco do interior do Onix Plus Midnight. Já mostrei por fora, já falei da parte da motorização, das diferenças visuais no exterior. E por dentro, essa versão, apesar de ser uma versão esportivada, vamos dizer assim, já que o Onix Plus não tem a versão RS que o Onix Hatch tem, a Chevrolet chamou essa aqui de Midnight, que ela se caracteriza exatamente por não ter cromados na área externa. E no interior não é muito diferente. Essa parte aqui do revestimento do painel, que no Onix normal, nas outras versões mesmo do Onix Plus, tem uma cor prateada, levemente dourada, dependendo do acabamento. Na Midnight ela é toda preta, né, imitando até uma textura de fibra de carbono. Claro que é uma imitação, né? Mas ainda manteve aqui uns detalhezinhos em aço escovado, um cromadozinho aqui na central multimídia, esse aço escovado aqui em torno do console. Então ela não é uma versão que foi totalmente escurecida no interior. E em termos de equipamentos, ela é muito equivalente à versão LTZ. Ela é bem equipada. O ar é digital, de uma zona, o câmbio automático de 6 marchas, tem a opção das mudanças manuais aqui na lateral da alavanca, um botãozinho aqui que eu já comentei quando eu fiz a avaliação do Tracker, que é um tanto incômodo, né? Isso aqui é diferente, mas acaba até inibindo um pouco o uso. Novamente eu vou repetir aquilo que eu sempre falo, é questão de hábito. Se a pessoa gosta de mudar as marchas manualmente, tem o recurso, só está numa posição diferente, é o caso de se habituar, né? A posição de dirigir do carro é muito boa, é muito legal, dá uma sensação de espaço aqui que alguns concorrentes dessa categoria não tem.
O que eu acho legal também nesse carro, mas aí também não é específico dessa versão Midnight, é essa curvatura que o painel faz, que ele na verdade é como se o painel começasse aqui na porta, né? Então você tem aqui essa parte inclinada que junta com o painel, faz a curva lá na frente e desce na outra porta. Então dá uma sensação de integração aqui do interior, né? das várias partes, das várias peças do interior. E o carro rodando, como vocês estão percebendo pela falta de ruídos, ele é bastante macio, sem ser mole. É um carro bem gostoso de dirigir. Embora isso também seja uma característica de toda a linha Onix, né? De toda a linha Onix Plus, no caso, que é o sedã, tem a traseira um pouco mais pesada, já que ela é mais comprida. E esse rodar macio e confortável, em relação à versão Premier, ele ainda tem um diferencial porque ele tem rodas de 16 polegadas e não de 17. Então os pneus são tem um pouco mais de borracha no pneu, tem um pouco mais de área de amortecimento nos pneus. Então ele acaba sendo até um pouquinho mais confortável que a versão Premier, sem perder para o usuário comum, sem perder nada da estabilidade ou da dirigibilidade do carro. Então eu gostei muito dessa versão. Eu gosto dessa versão sem cromados, né? Eu acho que por dentro eles poderiam ter feito alguns diferenciais a mais em relação à LTZ ou à Premier, mas é um carro muito bem resolvido. Apesar de ser um projeto chinês, ele é muito bem executado pela Chevrolet aqui no Brasil, e o que prova também que os chineses não estão para brincadeira, né? Porque é um carro que hoje é líder absoluto do nosso mercado, o Onix, tanto na versão hatch quanto na versão sedã, que é a Plus. Então é interessante, como eu já disse, que a Chevrolet não faz esse link, não colou no Onix a imagem de um carro chinês, que ele é produzido no Brasil, mas o projeto é chinês. Isso não desabona o carro, tá? Muito pelo contrário. Como eu já disse várias vezes, é um carro muito bem projetado e muito bem executado na sua construção. O volante tem regulagem em altura e profundidade. Os comandos do computador de bordo, do som, estão todos aqui agrupados no volante. Você vai ter tudo à mão aqui à disposição do motorista. A central multimídia é a tradicional e muito elogiada central da Chevrolet, que tem inclusive internet a bordo. E cara, pessoal, é isso. Tem o OnStar, né, que é um serviço de concierge, vamos dizer assim, um serviço de assistência 24 horas que a Chevrolet oferece, que você aciona por aqui. Ali embaixo tem as opções de conectividade, né? Além da conexão Bluetooth, você tem ali uma entrada USB e uma entrada auxiliar com aquele pininho redondo, que é só para transmissão de som. E do lado um carregador tradicional, uma entrada de 12 volts daquela redonda para você plugar algum outro aparelho. Os comandos de vidros e espelhos e trava tá tudo aqui na porta, bem ao alcance. Para a traseira não tem saída de ar-condicionado, como nenhuma outra versão do Onix tem, infelizmente, nem a Premier, né? Apesar desse console alto, não tem a saída de ar, mas tem aqui um porta-objeto, né, de um tamanho razoável. Ele é bem profundo, bem utilizável. Aqui no meio tem 2 porta-copos, aqui na frente esse espaço para carteira, celular. Ele não tem a opção do carregador por indução, que o Premier pode ter, tá? Infelizmente. Aqui na porta também tem um espaço razoável para objetos. O porta-luvas é de um tamanho normal para esse tamanho de carro. Enfim, como eu disse já, o carro além de muito confortável, tem um bom desempenho. Você nota, esse motor proporciona bons níveis de consumo com desempenho muito bom, apesar de não ser o mais moderno tecnologicamente dessa categoria. O casamento desse motor 1.0 3 cilindros turbo com a transmissão automática de 6 marchas da Chevrolet ficou muito bem resolvido, tá? Então é um carro que não hesita na troca de marchas e está sempre num nível de rotação interessante para aproveitar bem o torque do motor.
Só uma observação, pessoal, que eu falei, uma correção. Eu falei ainda há pouco que essa versão do Onix tinha o ar-condicionado digital, mas não é digital não, tá? É um ar mecânico tradicional, sem escala de temperatura digital, onde você escolhe a temperatura. É só a escala normal, mais frio ou mais quente de uma zona. É um ar, os controles do ar-condicionado, apesar de bem resolvidos, bonitinhos e ergonômicos, são normais, é um ar mecânico. O volante, além de ter uma boa pega, tem revestimento em couro. A direção é elétrica e é bastante leve. É bastante leve, mas também é firme, ela é precisa. Não é aquela direção boba. Eu acho que do interior do carro era isso que eu tinha para falar, até porque internamente as diferenças dessa versão Midnight em relação às demais, principalmente a versão LTZ, não são tão grandes. Eu acho até que poderia ter um pouco mais de esportividade aqui no interior do carro. Mas é isso, eu gostei bastante. E se você gostou do vídeo, dê um like aí, curta, acompanhe o canal, compartilhe com seus amigos que gostam de carro. Se você tem intenção de comprar um carro dessa categoria, de tamanho, de preço, vale muito a pena conhecer o Onix. E essa versão Midnight, para quem gosta de um design um pouquinho mais esportivo, sem muita firula de cromado, é uma saída muito boa e que tem um preço bastante competitivo. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Até mais.